Avante, roladores! Estamos aqui hoje reunidos para mais uma conversa de quinta, hoje com um tópico bem diferente. E antes de mais nada, gostaria de deixar claro uma coisa. Este episódio contém spoilers da nossa campanha de número... Lucas vai dizer, porque eu não lembro. Acho que 8, 2. Mas terão poucos spoilers. Acho que não vai ter spoiler nenhum. Enfim. Lucas, qual é o tópico do dia? Vamos falar sobre... Pelo menos começar a falar sobre lidando com mortes de personagens de jogador, PJs, não NPCs, não sei como falar. Bom, e já que esse é o nosso tópico do dia, já vou deixar aqui então uma sugestão, já que se tu não sabe como lidar com isso, aconselho a tratar como da mesma forma quando você perde um membro da família, que é a mesma coisa. Não, velho. Então, hoje temos aqui eu, que joguei como Zéfiros naquela campanha, Lucas, que foi narrador. Lucas, eu te cortei da tua própria apresentação porque é pra poupar tempo, já que a gente não tem tanto hoje, se vocês não se importam, continuar fazendo isso. De boa. Temos o nosso querido Mirtariniel, jogado por Adson. Hiro, foi o herói da campanha, que foi jogado por Matheus. Peçanha, que foi jogado por Dryon. E Kojiro, spoiler alert, que foi jogado por Jefferson, que tá um pouquinho salty ainda. Tá um pouquinho o quê? Salty. Não sei o que significa isso. Triggered. Tá com raiva. É termo de novela isso aí? Não. É que no português não tem a expressão salty. Let it go. Como diria o Frozen. Não tá com bom humor, não. Como se fosse. Plus Ultra! Enfim. Como já foi dito, hoje vamos tratar como lidar com a perda do seu personagem. Jefferson, o que você está sentindo neste exato momento? Apresentou o Dryon? Apatia, né, velho? Normalmente dá aquela apatia que desconecta você da situação, sei lá. Aí depois você... Assim, depende de quanto você tá pego desprevenido, né? Eu já vim 2 semanas me preparando pra morrer. Tem essa, né? Exato. Eu tô aqui no humor porque eu lido a tristeza dessa forma, não. Mas porque eu já sabia que meu personagem estava morto. Beleza. Então, deixa eu tentar colocar um pouco de ordem. Quando o cara cria o personagem e tal... Não, quando a gente cria personagem, vocês já se preparam para uma possível despedida dele? Se preparam a possibilidade de morrer ou não? Adson, tu que tá com pouco tempo, puxa aí os seus comentários acerca desse ensaio. Olha, quando crio o personagem, se for uma aventura nível 1, eu sempre tô com aquele negócio na cabeça. E, esse personagem pode morrer no próximo ataque. Esse personagem pode morrer no próximo ataque. Porque o nível 1, nível 2, nível 3 são os níveis mais mortais que eu acho. Mas quando tá um nível mais elevado, tipo essa que a gente tava jogando, eu não coloco na minha cabeça que o personagem vai morrer. Eu até foco em estratégia de permanecer vivo, que não foi o que aconteceu dessa mesa. Entendi. Dryon, e tu tem esse mesmo raciocínio, pensa diferente? Tá jogando. Tipo, o raciocínio que eu penso é mais ou menos nível alto. Eu acho que é mais mortal pra player do que nível baixo. Porque nível baixo o mestre quer preservar o player no game, tá ligado? Até pra ter mais sessões, pra ter campanhas, não é tipo... Eu tô ouvindo barulho de coisa jogando, velho. Jogando. Não, de boa. Claramente não é o caso quando a gente joga com o Lucas mestrando não ou tipo, com o Matheus. No caso que eu tô falando é que tipo o mestre ele preserva mais o player no começo do jogo do que no final, porque no final ele é uma campanha que já tá desenvolvida. Beleza, vacilou. Personagem, eu discordo
porque, tipo, no final o personagem já tem uma história, já tem uma lenda, e principalmente porque no final, na maioria dos sistemas já tem magia de ressurreição. D&D e Pathfinder tu tem isso. Shadowhunter, se tu chegou no ponto que teu personagem tá nível alto, forte, tem alguma coisa de errado, porque quanto mais forte fica, mais rápido tu vai morrer. Não é Shadowhunter, é Shadowhunter? Não, Cyberpunk. Shadowrun. Shadowrun. Que foi anunciado a 6ª edição. Eu mal joguei a 5ª edição, já foi anunciada a 6ª. E já estão pra anunciar a 6ª edição de D&D. Acho que não, acho que vão segurar. Tá rolando boato já. Beleza, Matheus. Certo. Voltando ao tópico da pergunta em si, ao criar um personagem, acho que é intuitivo você criar algum tipo de progressão para o personagem em si, já que é meio que inerente do pensamento de qualquer pessoa criar qualquer tipo de projeção futura para qualquer coisa que ele vai fazer, já que uma pessoa, quando está fazendo qualquer coisa e tem um pensamento de projeção interrompido, isso gera um tipo de dissonância que causa caos e vai meio que bagunçar a cabeça da pessoa. Então, sim, acho que todos criam algum tipo de progressão para o personagem em si. O que vai variar é quão longe a progressão que você pensou vai em determinados momentos da campanha. Concordo que no começo a progressão é mínima, tipo, vou chegar no nível 2 ou não, mas com o passar do tempo essa progressão vai aumentando exponencialmente. E é isso. Jefferson, speak, por favor. Eu concordo com o Matheus, mas eu acho que essa projeção, assim, pelo menos pra mim, eu sempre quero ver o meu personagem chegar no final que ele idealiza. E quase sempre a idealização que eu crio, o personagem, inclusive o pai do Kojiro, eu nunca imaginaria que logo ele fosse morrer. Ele morreu. E agora o Kojiro também, então eu sei assim que não assim que eu acho que seja saudável, mas eu sempre acabo fazendo, tentando chegar ao máximo no final da história daquele personagem. Isso eu não consigo, de fato, eu concordo, é por isso que eu concordo com o Matheus, eu acho dissonante com o que eu projetei para ele. E eu acho que a morte no RPG, ao contrário da vida, né, é não natural. Tá ligado? O RPG ele não deve ser pensado para os players estar sempre sujeitos a qualquer. Porque normalmente todo personagem gera engajamento, né? Todo mundo se engaja no seu player e tal. E se manter vivo é meio que uma recompensa para ele progredir. E é isso. Sim, só que aí tem um bagulho. Tu tá vendo o teu personagem como uma coisa orgânica ou um personagem de um livro? Porque no livro tipo, é esperado que tenha um desenvolvimento da história. O RPG tu vai lidar com a incerteza da rolagem dos dados, né? Mas... Lucas. Não, pode comentar aí. Fala aí, Adam. Também tem que ver a questão assim, porque a gente é um grupo conformado que o personagem pode morrer, mas tem também os caras que se apegam demais aos personagens. Que é tipo o cara que jogou comigo na minha primeira aventura de RPG, que era Johnny. Ele se apegava demais aos personagens dele. E eu acho que matar um personagem dele ali é o mesmo que dar uma facada no peito dele. Mesmo que a história seja toda cagada, que era o que o personagem dele era, toda cagada. Mas era uma facada no peito. Deixa eu ver. Uma coisa que eu queria ressaltar também é que a maioria dos personagens que você mesmo cria, ele já nasce com uma coisa que a maioria dos personagens que quando a gente assiste um livro, lê um livro, ou assiste um filme, tem que ganhar, que é a empatia. Todo personagem que você mesmo cria, você não vai criar, eu vou ser o pior lixo que eu conseguir imaginar. Não, você pode até tentar fazer isso de maneira cômica, mas você duvida da minha capacidade? O seu personagem, pelo menos, ele vai ter alguma característica que ele já consegue a sua empatia, porque senão você não escolheria ser ele. Beleza, minhas considerações com isso. Quando eu vou criar um personagem, eu gosto muito de buildar, penso em build e tal. E sim, eu acho que é impossível o cara não criar um vínculo, tanto é quando o cara acaba não criando um vínculo
o cara acaba morgando do personagem, perde interesse. Mas. Adam Shelby. Mas algo que eu sempre penso é que, tanto quando eu tô jogando quanto eu tô mestrando, que a morte faz parte do RPG. Um bom jogo. Não um bom jogo, mas algo desafiador. Você vai estar sempre flertando, não todo o tempo, mas pelo menos em momentos chaves, você vai estar sempre flertando com a possibilidade do seu personagem morrer. E principalmente a questão de desafio, isso me cativa muito na parte do RPG. Outra coisa. Que gosta muito de Dark Souls. Eu só joguei o 2 e não gostei muito não. Mas outra coisa, quando não tô mestrando, quando eu estou mestrando, é que eu sempre deixo claro, pelo menos eu tento deixar, nem sempre acabo mostrando isso com a forma que eu gostaria, mas que o mundo é um lugar perigoso e há muitas coisas que podem te matar. Algo que eu gosto de pensar é que o mundo de RPG não é um mundo balanceado. O mundo de RPG não é pensado apenas para comportar os jogadores. Logicamente, há combates, a maioria dos combates ou desafios que eu passo, que são sim pensados exclusivamente nos personagens, para os níveis deles. Todavia, não é todo o cenário, todo o mundo que é assim. Há coisas que são muito mais fracas, há coisas que são muito mais fortes. Tanto que quando a galera já começa a pegar um certo nível, 5, 6 pelo menos, eu deixo bem claro. NPCs sem relevância, personagens muito fracos, vocês não precisam rolar ataque, vocês só precisam falar que matam, que atacam, que ele morre. Outra coisa, fugindo um pouco da questão exclusivamente de morte ou não, puxando um pouco para a questão dos desafios, algo que eu fiquei me perguntando sobre essas 2 semanas que a gente teve entre um jogo e outro, que devido a uma ação tomada pelos jogadores, eu deveria ou não balancear o mundo à imagem e semelhança dos jogadores. E após muito ponderar, tanto que eu tomei essa decisão ontem, eu não devo balancear o mundo à imagem dos jogadores. E caso algum deles venha a morrer, ok, bola pra frente. Desviando um pouco apenas da pergunta inicial que fora lançada, o que vocês acham quanto a balancear ou remodelar o mundo para ser sempre compatível com os jogadores, para evitar eventuais mortes? Tem um ponto que eu quero falar exatamente em cima disso. Não, deixa a Adson começar, que talvez ele tenha que sair. Claro. Na questão de balancear o universo a favor de jogadores, eu concordo e discordo. Para mim é um meio termo, pois no caso dessa aventura tinha um cerco, mas estava bem explícito as pessoas que a gente iríamos enfrentar. Não era necessário entrar nesse combate, mas a gente optou por entrar. E eu creio que você fez certo em dar um tapa na cara dos personagens. Eu sou totalmente a favor e contra. Realmente é um meio termo. Quando tá explícito, esse personagem é pica das galáxias, vai querer ir, beleza, aí é a questão dos jogadores. Mas o mestre tá informando a situação do universo, aí vai de jogador para jogador. Vai, Vacilo, tu queria falar aí? Pode falar. Há um tempo atrás teve uma página de tirinha sobre RPG que publicou exatamente sobre esse questionamento, que era retratando os personagens. Eu notou quanto mais a gente vai adentro de uma dungeon, mais forte os bichos vão se tornando, e a gente vai se tornando mais forte também. Não é meio estranho isso. No final acabava sendo um questionamento mais sobre classe e coisa assim. Mas é estranho no RPG quando tu tá progredindo. Ok, tu tá level 10, tu nunca mais vai lutar contra uma turba de goblins.
não faz sentido. O problema de goblins em vilas ainda existe, mas tu não lida mais com isso. Até o mangá Goblin Slayer retrata isso. O personagem principal fala: eu lido com isso porque os outros aventureiros não lidam com isso. Então, tipo, às vezes a gente acaba tanto focando no balanceamento para manter a campanha em certo nível que parece que o mundo vai perdendo vários pontos que antes eram importantes e agora não fazem diferença nenhuma. Matheus, falar algo sobre? Tá certo. Balanceamento. Não, acho que cada personagem, dependendo do nível de importância dele, ele deve ter o nível dele e tal. Porque senão vai ser o mesmo que criar previsibilidade para o jogo. É o mesmo que eu ia assistir um filme, mas antes eu vou ver uma resenha e ver o spoiler do final, pra ver o que acontece. Se eu gostar do que aconteceu, eu vou lá e vejo o filme que já tá todo na minha memória o que vai acontecer em cada parte. Se não, eu não vou ver o filme. Enfim, acho que esse tipo de característica é necessário para criar uma imprevisibilidade e, consequentemente, dar um flavorzinho a mais ao jogo. Jeff? É isso. Assim, eu tava refletindo enquanto vocês estavam falando ainda. Eu realmente não tenho uma resposta 100% classificada sobre isso, assim, até pra mim mesmo. Eu achei que eu concordaria com o lance de que deveria ser balanceado, mas eu entendo que isso é necessário quando a experiência é videogame. E RPG talvez não seja necessário. Eu não sei, eu não cheguei a um ponto propriamente definido quanto a isso. E eu acho que acabo concordando mais com o Adson, que tem que ser um meio termo, porque eu volto sempre naquela regra: você não joga RPG pra se sentir um merda o tempo todo. Você já tem a sua vida pra isso. Você joga RPG pra se sentir relevante, pra se sentir contribuindo no mundo, pra sentir que a sua ação naquele mundo, ele o modifica, ele converge através de você. E o fato de você não precisar matar mais Goblin não significa dizer que esse problema perdeu a importância, mas que você agora não é mais aquele personagem, você está progredindo historicamente para aquele sentido. E por isso que eu acho que combina mais com o videogame, esse lance de você adaptar o mundo aos jogadores, porque tudo no videogame tem que ser compelido para a diversão do player. A não ser que, obviamente, seja da filosofia do jogo, tratar também de decepção e perda, e fique melhor para atravessar isso aqui. E eu tava pensando muito no Zelda Breath of the Wild, que diz assim, ó, você pode ir pro último mestre agora. Você acabou de começar, mas você pode ir pro último mestre agora. Você deve? Não. Você deve ficar mais só? Deve. Mas a opção tá aqui, naquela porta. E quase todas as pessoas que começaram a jogar o jogo tentaram fazer isso. Ou seja, se existe a opção, se existe esse lance assim, que tipo, o mestre diz assim, ó, aqui é um desafio. É diferente de dizer, aqui é a morte certa. Entendeu? Aqui é um desafio, você pode vencer esse desafio. E outra é, aqui é a morte certa, porque esse NPC, ele é relevante. Aí vai depender muito de como cada pessoa quer contar a sua história, como ele quer deixar os players se verem nesse mundo, se o mundo vai ver mais como heróicos, ou são os caras que estão lá para fazer as coisas deles, se eles são mais anti-heróis, enfim. Eu não tenho uma resposta definida, não. Não, beleza. Outro questionamento que me surgiu aqui enquanto o Jefferson também estava conversando beleza, há desafios que existem, até tomando como exemplo esse jogo aí do Zelda. Eu não joguei, eu não gosto de Zelda. Sai da minha chamada. Porque eu não gosto. Eu joguei um de 64, acho que o Ocarina of Time, e eu não achei legal, mas não tenho o que falar sobre isso. Enfim, mas beleza. Você tá vendo que você com papel de mestre,
você tá vendo que o grupo tá indo pra. Tá tomando ações que pode vir a trazer a morte deles. Não necessariamente que vai trazer, mas pode vir a trazer. Vocês acham que o cara deve deixar que as ações falem mais alto? Ou que o cara deve aliviar ou trocar alguma coisa ou roubar, entre aspas, a favor dos jogadores? Adson tem algo a comentar sobre isso? Se o mestre deixou claro, o jogador tem mais é que se fuder. Mas quando... Eu acredito que não foi o caso de uma mesa que a gente jogou agora há pouco. Mas caso o caminho derradeiro para possível morte tenha ocorrido por causa de apenas uma pessoa. Olha, eu acho que ninguém segue o caminho difícil sem saber, velho. O cara tá ciente do que tá fazendo. Só se acontecer do cara cair numa armadilha mortal, aí beleza, foi acidente. Mas ele tá indo em direção a um desafio, que ele sabe que é um desafio, velho. Assim, eu tem que deixar rolar. Eu tô entendendo o que a pessoa tá falando, mas eu acho que não. Tá ligado? Eu acho que não foi. Eu não tô nem dizendo que o Lucas estava errado em matar a player, não. Isso acontece, é natural. O lance é que é assim, um exemplo. Porque todo mundo aqui está acostumado a jogar videogame. Todo mundo aqui tem uma mente muito condicionada pelo level design, correto? Sim. Beleza. Quando acontece no videogame, normalmente tem um caminho que se ilumina, você vai para ele. Quando aparece uma determinada situação para você resolver com uma mecânica a qual você já aprendeu, você usa ela. Se aparece um método de resolução de um puzzle que você já conhece, você põe ele em prática. Se aparece um NPC, aparece um vilão ou um boss, em um determinado ponto em que você está no jogo, em geral, porque assim, você não enfrenta o Koopa na primeira fase do Mario, por exemplo. Ele vai aparecer quando for a hora dele aparecer. E se ele apareceu, é um sinal, claro, de game designer, né? Um sinal, essa é uma janela de oportunidade. Você pode fazer isso. Isso aqui é uma opção para você. Essa opção aqui está aqui na sua frente. Você vai optar por ela, entendeu? É como se fosse assim, quando você está andando no mundo de Skyrim, por exemplo, aí você vê um cara lá longe andando, correndo, sozinho. Você diz, tem um cara lá longe andando, correndo sozinho. Aí ele vai te dar uma missão, que é justamente uma missão que você consegue fazer naquele level, porque ele apareceu justamente para você, porque você estava naquele level. Tá entendendo? É como se fosse uma janela de oportunidade que aparece para você no momento em que você está preparado para lidar com aquele desafio. É isso que eu estou querendo dizer, e é por isso que eu acho que é assim. Eu não acho que por isso, e só por ele tomar esse caminho, ele deveria se fuder, sabe? Que para mim foi o que pareceu, e por isso que acabou gerando esse problema aí. Mas nesse caso que eu falo, no mundo de RPG, roleplay, você sempre tem mais de uma opção. É como eu disse, você sempre está ciente do que você está fazendo. Se aparece um NPC, do mesmo jeito que Skyrim, você tá passando ali, tem um gigante. Você vai lá nele, ele tá ali, você pode ir lá se você quiser. Mas tem que ir pra pegar jogo, pô. É a maneira mais fácil. Discordar um pouco? Pode. Porque, tipo, eu achei o seguinte, a missão que foi passada pra mim, pro meu personagem, foi que ele deveria ir lá e enfrentar aquele NPC, tá ligado? E tipo, eu me juntei ao grupo, o pessoal tava querendo enfrentar o NPC, eu simplesmente fui guiado a ir até aí. É uma janela de oportunidade. É por isso que eu disse, a gente praticamente, só pela narrativa que a gente criou para os próprios personagens da gente, já compelia a gente a ir. Parecia mais uma janela de oportunidade, não parecia uma possibilidade, isso é um desafio. Façam, vamos, agora é a hora. Se não for agora, que hora será? Entendeu? Agora que o Troian falou isso, realmente, a gente foi jogado da missão de realmente se meter na boca de leão, velho. Porra, Lucas!
Eu não joguei ninguém, missão nenhuma. Jogou sim, você Sim, jogou. Não, cara. de Dryon eu admito. Eu compelei praticamente Dryon a aceitar aquilo que o grupo queria nessa ocasião. Tanto é que de Dryon, quando vocês virem o vídeo, vão entender que até pedi desculpa a Dryon que o grupo tinha uma decisão a tomar, tinha algumas decisões a tomarem. Eu esperei para ver qual era a decisão do grupo. Uma vez o grupo tendo tomado essa decisão, eu moldei a entrada de Dryon para ficar condizente com a decisão que o grupo tomou. Tanto é que, infelizmente, quando o Dryon entrou na mesa, ele entrou com mais de 1 hora e meia de jogo já. Então. Vou ter que usar argumento terraplanista aqui, isso é mentira. A discussão o debate só aconteceu depois que o Dryon entrou. O Lucas tá editando, ele é um globalista safado. Se eu tivesse coragem, eu editaria. Mas enfim, mudando aí de debatedores, Matheus, quer comentar algo? Era qual a pergunta? Tanto. A gente tem essa mania de sair tangenciando. Era relacionado a. O player vê que tá indo pra uma O mestre morte. deve roubar pros deixar. players. Sim, basicamente isso. Ah, tá. Assim, vamos lá. Eu concordo em parte com o que Jefferson disse. Por quê? Vamos dizer que você está lá jogando um jogo que eu vou usar como exemplo. Talvez nem todos conheçam, acho que sim, não sei, talvez. É Dragon Age. Eu joguei pouco o jogo, mas tem uma parte nele que é possível ao jogador que está seguindo a missão principal lá, se ele devagar um pouco para um dos caminhos principais, ele encontra um pequeno deserto. Logo na entrada do deserto ele vê um dragãozinho. Chega lá, vou dar uma porrada no dragãozinho. O dragãozinho dá uma lapada, derrota 2 capangas seus e deixa com 10 de HP. Você faz o quê? Sai correndo. O meu ponto é, nesse momento o jogo, em vez de jogar um enxame de dragãozinhos, ele manda só um pra te humilhar e ele dá o caminho de você voltar. Eu acho que quando não é a hora derradeira de enfrentar o bicho, talvez deva existir uma forma de o cara, eita, deu merda aqui e não é a hora de enfrentar esse bicho realmente. Vou dar o pé. No entanto, isso depende da opção do criador. Porque vamos agora para outro jogo. Chrono Trigger. Você está lá, chegou nos fins dos tempos. Melhor jogo do mundo. Pois é, foi eleito de novo aí Nintendo. como um dos 10 jogos mais queridos pelos japoneses aí, no mês passado. O japonês tá errado, já começa por aí. Mas eles criaram Chrono Trigger, então tem muitos pontos a favor. Encerro meu argumento. Eu devo começar pelos pontos Inclusive, eles errados. são os pais do game design também. Ah, isso. Enfim, Outra coisa. continuidade Enfim. no argumento aí. Chrono Trigger. Você chega lá, tem o lixeirinho, que leva você direto ao Lavos. E tem o carinha da bolha, que vai dizer, essa merda aí desse lixeirinho aí, entra não. Tu entrar aí, moral, tu vai enfrentar aquele bicho da estrela. Por outro lado, tá vendo essa porta aí? Essa porta aí te vai dar alguns poderes que vai possibilitar tu avançar no jogo e quem sabe depois tu entra nessa lixeirinha. Mas agora é uma péssima ideia. Essa é uma das opções que o criador pode utilizar aí. E é isso que eu acho. Eu acho que dependendo do que o cara tá querendo levar, deve ter uma fuga. Mas dependendo não, se o cara quiser ver que o grupo realmente quer isso, não quer fugir nem a pau, o cara já falou na cara dele, o bicho aí é nível 9-9, tu tá nível 11 aí, tu vai levar um pau. Não é melhor ir não. Aí o cara, eu não quero saber, pega esses 2 9 aí, soca um no cu do outro e eu vou matar os dois. Aí nesse momento aí o cara, beleza. Tem que escolher a capota, ok? Só deixa eu... Fala aí. Um bagulho que não pode rolar
Eu vou dar um spoiler de Sherlock Holmes, se alguém aqui não viu ainda e quiser ver, por favor. Filme ou livro? Você avisou dos spoilers no começo. Você Tem avisou spoilers! Da série do Benedict Cumberbatch. Tem um episódio que eu não acompanho a série, eu apenas vi um cara fazendo uma análise de que a série deu alguns problemas na última temporada. E o bagulho que aconteceu foi o seguinte, tipo, não deu nenhum indício de que seria, como é que iria desenrolar, e no final só deu assim. Tipo, descobriu que era um assassino e tinha uma escuta dentro de uma bengala que em nenhum momento deu a entender que tinha sido colocada. O que isso é? Um Deus Ex Machina. E cara, tipo, Deus Ex Machina é muito quebra-clima dependendo da situação. Essa foi uma situação que ficou uma merda. E cara, tipo, se isso se torna frequente no RPG, fica muito chato também. É quase tão chato quando tu... Ninguém gosta de um Deus Ex Machina, na verdade é essa. Tem algumas situações que chega a ser legal, quando dá algum bagulho muito foda, dá uma descrição tão foda que se torna bom. Mas aí quando tirei do cu foi... Não tem de outra forma. Eu voei nas costas de um Sasquatch, pra você ter uma ideia. Não foi o Deus Ex Machina naquela coisa. Eu falei, véi, só 20. Só 20 aí. E rolou 20, não tem o que fazer. Aí o Sasquatch, né, que tava presente em toda a campanha, a gente falando sobre ele veio, me salvou e saiu voando nas costas dele. Uma coisa que o Matheus falou que eu acho que é um questionamento relevante. Como dar indícios aos jogadores? Há alguma maneira certa, alguma maneira errada? Há uma maneira apenas, há várias maneiras de dar indícios aos jogadores que algo não está dentro das capacidades dele. Você deve dar esses indícios, não deve dar. Adson? Bom, agora eu concordo que deve se dar indício, sim. É para isso que existem os checks, né? Check Perception, Diplomacy, para você ver o andar daquele desafio. Para isso que existem essas habilidades, esses saves, para você ver se você consegue ou não. Se você vê que você está indo mal e você quer continuar seguindo esse caminho, é um indício que você tem que dar meia volta. Mas você quer insistir, aí é questão, novamente, do jogador. É sempre culpa do jogador nessa merda. Acabei de descobrir isso. O mestre não tem nada a ver. É a regra básica do RPG, é tudo culpa do jogador que toma péssimas decisões. Tem um bagulho, né? Se for dar esse tipo de indício, favor, não dá sempre do mesmo jeito. Se em um episódio a divindade do clérigo disse, não segue por esse caminho, que tem tal coisa que pode... Não faz isso em toda a fucking sessão, porque, porra, repetição é uma merda. Brian, você que está morrendo aí na sua solo kill. O Draw tá fidando, velho. Slowzeiro. Eu acho realmente que, tipo, deve ter avisos do mestre que, tipo, não vai por aí, velho. Se tu for, tu morre, mas se realmente for decisão unânime do grupo de ir, tem que se foder, velho. Mas felizmente não foi o caso. Jefferson? O meu vai acabar repetindo a mesma coisa que eu já tinha falado antes. Que eu acho que é muito necessário, primeiro, o mestre ele respeitar a história do player, né? O lance da história do player, ela é se não as histórias principais do mundo deveriam ser, tá ligado? É assim que o mestre tem que tratar a história dos players. Não porque eu quero dizer que mais uma vez, todo mundo joga RPG para se sentir mais heróico, mais forte. É a fantasia de poder, é a fantasia de escapismo. Você não joga videogame pra caralho, velho, vou jogar esse jogo aqui em que eu crio um personagem que ele só fica... Tudo que eu faço eu morro. Tanto é que tem um lance no game design, mais ou menos puxando... game design,
Não, eu ia falar do Alien Isolation, que a galera diz que a pior crítica que você pode fazer para um jogo de terror é uma criatura que realmente mata o personagem. É muito pior a criatura que dá a ilusão de morte ao personagem, porque isso cria o terror e o horror na mente do cara. E se ele, por exemplo, se você mata muitas vezes, se você morre muitas vezes para uma criatura, você passa a não ter mais medo dela. Porque você sabe exatamente o que ela vai fazer, como ela vai fazer, do jeito que ela faz, até o trejeito que ela vai fazer quando ela vai fazer aquilo, entendeu? O lance eu pego um ponto que o Vasco está definindo aí, repetição é uma merda, mas existem tantas ferramentas para você avisar o player. Por exemplo, você pode criar um NPC que é muito mais forte que os players, que ele derrota criaturas mais fortes que os players, coloca ele para enfrentar aquela criatura e ele é sumariamente morto. Isso é um call, é um indício de que ele não deve seguir por ali. Ou ele morre para salvar os players. Fiquem mais fortes, que esse bicho ainda não é para vocês. Entendeu? Aí tem um elemento narrativo somado ao aviso. Porque isso... Você não vai, esse bicho aqui é forte, mas vocês podem matar ele se vocês quiserem. Aí você já tem um elemento narrativo que converge para você ir para aquele ponto. Você tem a missão que vai naquela direção e você tem ainda a possibilidade de glória e vitória, na qual você se vê conseguindo. Você se projeta, mais uma vez como o Matheus falando, conseguindo. Você não se projeta falhando nas coisas. Entendeu? Um exemplo muito claro de seguir a índole do personagem foi tu, o Lucas no caso, que o meu personagem Goblinoid atacou ele na zoeira e ele disse, não, eu vou até o fim agora aqui, porque esse é o jeito do meu personagem. Eu não posso voltar atrás, mesmo que eu quisesse perdoar, eu não posso perdoar. Mas Lucas, isso vai levar à morte de todo mundo. Eu não tenho como voltar atrás, isso é o que meu personagem é. Esse é o meu call para aquela situação. Basicamente é isso. E todo mundo morreu naquela sessão. Foi um TPK, Lucas vai lembrar disso. Maldito Max. Maldito Max. Foi culpa de Max. Isso foi naquela mesa de Max Foi na mesa de Reino de Ferro. Quando você tem um elemento narrativo, o seu personagem está condicionado àquela situação. Por exemplo, você pede para o paladino ignorar o demônio que está matando uma criança na frente dele. Velho, sério que o paladino vai dar meia volta com um teste de will e vai ignorar? Não vai, velho. Não é assim que funciona. Agora, se você diz assim, esse demônio é um demônio ancestral, mas ele está enfraquecido. Talvez essa seja a chance do paladino enfrentar ele. Aí você está nitidamente dizendo, é a sua chance. É o seu call para aquela situação. É isso que eu acho. Matheus aí, ponderações sobre? Certo. Eu acho que muito do que a gente está discutindo aqui cai de novo sobre a mesa que a gente acabou de jogar, certo? Então, sobre essa mesa que a gente acabou de jogar, a situação em si, depois de certo ponto, ela realmente não tinha volta. Mas o que eu acho que foi o problema foi o que aconteceu antes de chegar nessa situação. Por quê? Durante a sessão em si, como a galera vai ver aí, não sei, a gente teve alguns indícios. A gente teve alguns indícios que alguns personagens fortes estariam num determinado local da cidade. No entanto, quando os jogadores estavam interagindo entre si, eles mesmos criaram, a gente mesmo criou entre a gente como posso dizer, a gente atrapalhou as nossas próprias linhas de fuga. Por exemplo, o personagem de Jefferson, ele tentou várias vezes correr dali do cara, tanto que ele fez um teste de will para evitar o cara e tal, mas continuou aparecendo coisas que o incumbiam aquilo. Então ele, no personagem dele, pensou, se isso frequentemente fica me atentando, quer dizer que é a hora de enfrentar aquele cara. Agora eu vou pro meu personagem. Eu tentei 3 vezes levar o grupo em si para fora, mas das 3 vezes, 2 vezes eu acabei sendo impedido.
ser pelos jogadores ou por condições do próprio ambiente. Então eu fiquei pensando, pô, dessa cidade aqui não dá pra sair nem a pau. O único jeito é indo de frente. E ainda no final eu tive a confirmação. Pois bem, você não tem como sair e no final tem o seu aclamado prêmio. Tem que derrotar aquele cara. Mas aí eu vou de novo. Essa condição, quem criou não foi o mestre. Ele não disse, ó, se tu tentar sair por ali, tu vai tomar no rabo. O que aconteceu foi que os players, a gente tentou fazer algumas coisas. Errado, na verdade. Acabou se embananando. Criou uma condição pior do que ela era realmente. E acabou se fudendo. Mas tipo, a situação em si ficou clara, pelo menos pra mim. Só no momento que não dava mais pra voltar atrás. Pra mim também. Porque eu pensei, tipo, a gente vai enfrentar o Danzo. Tranquilo. Provavelmente um dos súditos da Lady Úrsula. Beleza. Danzo deve ter o mesmo nível de poder da Úrsula. Então vai ser difícil pra caramba, mas 5 caras contra 1, eu acho que dá. Mas aí, no momento que a gente chegou lá e tinha um ambiente estéreo, eu disse, fudeu, meu velho. Aqui ninguém sai vivo, não. Por quê? Eu já tinha tido a experiência de enfrentar a Úrsula antigamente, no começo. E eu me lembrava ainda do terror que era o personagem em si. Então, o ponto de volta já não existe mais. O meu personagem, pela índole dele, como o Jefferson tinha acabado de falar, os personagens eles têm uma índole que eles seguem, eles têm um modus operandi que não dá pra você mudar. Então, naquele momento eu sabia que meu personagem teria que enfrentar a Lady Úrsula. E foi isso, deu merda. Acabou, vamos criar outro personagem mais forte e vamos matar os bichos. É isso, bola pra frente. Minhas considerações sobre isso Cara, é algo que eu realmente não sei se eu faço da maneira correta, mas tem muita coisa que eu tento ficar dando alguns indícios. Principalmente através de cheques, principalmente em cheques de perception, que apenas uma outra pessoa eu peço para fazer especificamente. Informações que eu tento passar para apenas um dos jogadores. Na mesa em específico tem algumas informações que eu passei, deixei no ar apenas pro personagem de Vaciloto algumas vezes. Talvez ele pegue porque musiquinha aí japonesa. Porque, não sei, cansaço mesmo, a gente joga muitas horas seguidas. Eu não fui, claro, na situação em específica eu tentei dar algumas dicas que talvez não fosse apenas um inimigo que eles estivessem lutando. Acredito que eu descrevi algumas vezes que havia 3 bandeiras distintas, não foi? 3 bandeiras distintas. Meio sutil isso. Quando a gente entrou eu sabia que iam ser 2, a Úrsula e o Danzo. O terceiro eu não fazia nem ideia. É uma parada que eu falo direto pra Lucas, que às vezes ele é tão sutil, que às vezes é sutil demais. Não, mas tipo, 2 a gente já sabia, já. Não, mas tu se lembra naquela vez que a gente tava gravando Filhos do Éden, e o Lucas disse que normalmente ele pensa numa filosofia de cada campanha, normalmente uma campanha é sobre uma palavra, sobre uma coisa, ou sobre uma coisa que se repete ao longo da campanha, sutilmente. Mas, pois é, velho, ninguém pega isso, porque é tão sutil que ninguém percebe, tá ligado? A de Filhos do Éden era livre-arbítrio. Você tem que estar procurando um significado naquilo pra achar. Só que você sabe que é pra procurar. É que isso não serve pra gente, que a gente não tem capacidade de pensar filosoficamente quando tá jogando RPG, cara. Não. Se a gente tá no banheiro tomando banho, a gente vai. Meu, eu discordo, porque calma, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Vai, Vaciloto. Jefferson, deixa eu concluir. Se eu tivesse no banheiro ouvindo a campanha de Reinos do Éden, enquanto eu tô tomando banho, tenho certeza que no primeiro episódio eu já sabia que era só. Né?
A gente tá jogando RPG, a gente não tá tomando banho. Próxima campanha eu vou jogar tomando banho, pode ser? Não tendo barulho de água ou qualquer outra coisa, não me importa, a gente não usa mais câmeras. Não, mas especificamente eu me lembro que eu descrevi algumas vezes que haviam 3 bandeiras. 3 bandeiras o tempo todo. Sim, o problema não é essas bandeiras. O problema é que qualquer atitude que a gente tentava para impedir o enfrentamento com essas bandeiras, algo acontecia que tornava inevitável. Entendo. Isso é. Agora, fazendo outra pergunta, beleza, a gente verificou que é interessante que sejam dados dicas, indícios, enfim, sobre possíveis problemas que sejam grandes demais ou eventuais problemas que ocorram. Mas a morte de um personagem, a morte de um personagem do jogador. Morte do mestre. Hã? Eu pensei que ia dizer morte do mestre. Ei, Isso não é me meio mata, por trágico, favor. cara. Não, mas a morte de um personagem do jogador pode trazer maior engajamento à mesa ou não? Sim, depende da morte do cara. Depende do personagem também. Nem sempre. Não, pessoal, Depende. existem mortes e mortes. Nessa mesma campanha, na primeira temporada, a morte do personagem de Dio, o Toruki, foi uma morte que fez com que o grupo engajasse ainda mais na campanha. Mas ele Não foi uma morte tipo, morreu, foda-se aí, criou outro boneco. Foi uma morte que tinha um sentido, foi uma morte que pesou realmente. Mas teve mortes que também não tiveram peso nenhum, como por exemplo o próprio personagem de Dio, o segundo dele. Tipo, a morte dele, velho, não tem sentido nenhum. Só morreu, foda-se aí, tchau. Mas, enfim, não foi uma coisa que o mestre criou e tal. É mais um conjunto de situações que se uniram e provocaram isso. A combinação ela é sempre possível, os ingredientes é que variam. Jefferson? Eu acho que para os outros players, beleza, mas para o cara que recebeu a morte, por exemplo, o Hudson, que recebia uma morte de possessão, ele cada vez morgando mais, e toda vez ele deixava isso extremamente aparente e evidente, porque ele começava a jogar no computador, ele começava a ver. Porque ele sabia assim, tipo, esse personagem, essa carcaça que eu tô usando agora, ele pode morrer a qualquer momento. Então eu não vou me apegar a ela. Isso dá um indício assim, tipo, não se apegue aos seus personagens, tá ligado? Porque sempre que você se apegar, ele pode morrer também. E no caso de Hudson, como era frequente, ele teve uma hora que já tava no foda-se, velho. Eu vou morrer mesmo, não dane-se. Esse personagem pode morrer que nem uma rapariga na mão de qualquer um aí, ficar tetraplégico. Mas, tipo, a morte dele era porque ele se metia em situações que ele claramente não era capaz de lidar, ou o quê? Ele tava andando no meio da rua, tropeçou e morreu. Às vezes sim, e às vezes mais ou menos. Porque teve a morte poção de licantropia, ele mesmo provocou isso a ele mesmo. Só que teve a vez que Calma aí. Essa poção de licantropia, não foi tu que botou na boca dele enquanto ele tava no banheiro? Também, não. Mas ele provocou em algumas vezes e outras ele foi morto pelo jogar, por assim dizer. Só que veja, das vezes que ele tacava o foda-se fazer isso, é que ele já estava tão dissociado da condição dele de ser aquele personagem que ele já não se importava mais, tá ligado? Aí Porque entra novamente o primeiro ponto dessa conversa. O personagem não tinha nenhuma empatia, não tinha nenhum ponto futuro na mente do próprio player. Isso gerou pra ele nada. Mas eu acho que isso já é uma consequência das mortes frequentes, tá ligado? Porque teve um lance assim que ele categoricamente não queria ser julgado. Teve uma das mortes frequentes, ele não queria ser julgado como Sonya Blade. Na hora que foi pra ele ser julgado, ele optou por se matar, tá ligado? Pra você ver que isso era um lance assim que, cara, você tá levando o meu personagem
por um lado que eu não quero ir, para um lado que eu não vou. Eu disse que eu não quero ir, e o Hudson tem muito isso, tipo, ninguém consegue fazer ele fazer uma coisa que ele não quer. Então, ele disse assim, ó, eu vou me matar aqui e tal, não sei o quê. E numa sessão ele já criou o irmão dele lá, o Jason Statham, que chegou lá e tal, não sei o quê. Mas, um exemplo assim, Lucas até falou isso também sobre esse mesmo personagem de Reinos de Ferro que eu citei no outro exemplo. Que ele passou horas não, ele se engajou criando a história do personagem dele. Que era um elfo fodão, não sei o que lá, blá 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 blá. Por uma merda, sem nexo nenhuma, o personagem ultra fodão, master e tal, não sei o que, o delão dele lá, morreu. Aí ele foi voltando com Jack of the Sea, que é só um personagem suporte, assim, ele é um personagem muito legal. Ficou, né, depois, mas eu tenho certeza que Lucas não teve o mesmo sentimento ao criar o elfo que ele teve ao criar o Jack of the Sea. Eu não sei se ele vai concordar com isso aí, se ele vai interessar aí. Que, tipo, Não, a morte do personagem... Fala, conclui, depois eu falo. Não, assim, que a morte, ela desestimula você. Isso é um fato. Ela desestimula você em qualquer jogo que você jogar. O lance é, será que o prêmio de continuar insistindo, ele vai vir? Esse é que é o ponto, entendeu? Tem mortes e mortes, né, cara? Tem mortes que são estúpidas e mortes que ok. Deixa eu fechar o momento e depois tu vai, Vaciloto. Só pra não esquecer. No caso específico da campanha de Reinos de Ferro, que é o blockbuster da gente, por favor, assista. Sim, porque sei lá, velho, eu costumo escrever muita coisa, pensar muita coisa e buildar o boneco. Na mesa de Reinos de Ferro eu criei um Nis, que é um elfo do inverno, entre muitas aspas, que existe no cenário. E uma das coisas que eu tinha deixado explícito, é que ele era um pau no cu desgraçado, arrogante e que ele era rancoroso. Aconteceu alguns eventos e eventualmente o grupo acabou um atacando o outro. Dryon dessa vez não teve nenhuma culpa, ficou a sessão toda pedindo pra gente não fazer isso. Só que infelizmente não tinha como voltar atrás. Foi pior que, tipo, eu tinha criado aquele personagem, eu demorei muito tempo pra fazer aquela porra daquele personagem e ele sumiu do nada, tá ligado? Sim, aí isso deve ter sido um sentimento super legal, né, velho? Não, aí beleza, morreu, bola pra frente. Mas, sei lá, velho, eu achei massa porque ficou principalmente o local que ocorreu o TPK, que era um lugar que era o Pântano de Sangue, que na lore de Reinos de Ferro é um local onde houve várias guerras, se não me engano, uma parada assim. E havia espíritos, coisas afim, que ficavam a habitar aquele pântano. E mesmo que não tenha tido influência direta de Max como o cenário, para que gerasse esse espírito de conflito nos jogadores, foi algo que foi espontâneo da gente. Na minha cabeça foi algo que fazia sentido, principalmente pro local que a gente tá. Então quando eu criei o Jack of the Sea, eu criei um boneco completamente diferente. Era um boneco super gente boa, que evitava conflito a todo tempo, mas que mesmo assim eu criei com o mesmo afinco que eu criei o Nis, o Godless no caso. Não sei, velho, pra mim em si, uma das coisas de eu gostar tanto, não sei, eu nutro muito carinho pela mesa de Max de Reinos de Ferro. E algo que corrobora com isso foi a morte do elfo, do Godless, do Vidar Godless. Assim, mas tu não entende também que tu tá basicamente criando complementações na tua cabeça que justificam aquela morte e não só simplesmente que, tipo, cara, velho, eu passei um tempo investindo nesse personagem e agora ele é nada. Não, mas aí que tá, a beleza, o importante de um personagem quando ele morre é porque você se importa com ele. Se você não se importar, sim, de fato.
Ok, foda-se, eu já tô criando outro aqui. Outra coisa que vocês levantaram, mas provavelmente não deram atenção, é que a morte no RPG, ela apesar de ser o fim de você jogar com o personagem em si, não é a última interação do personagem com o mundo. Caso isso Johnny, quando um personagem morre, você não pode usar ele em outro RPG. Exato. Ok. Mas enfim, continuando. Se um personagem ele tem a morte dele e a morte dele não teve nenhuma significância, assim como a vida dele não teve nenhuma significância, isso torna o personagem sim insignificante, assim como o seu esforço com ele. Isso gera frustração. No entanto, se você gera empatia com o seu personagem, você cria ele e ele vai, na vida dele ou na morte dele, ter alguma significância para o universo em si, isso mostra que seu esforço não foi um esforço vazio. Que aquele negócio ali valeu a pena. Matheus, o pior é que em Reinos de Ferro, o meu personagem não tava nem envolvido e ele acabou morrendo só porque o mestre disse, foda-se, vou matar todo mundo, já que deram TPK, tá ligado? Então, nesse caso aí, pra você não serviu pra nada. No seu caso, não serviu pra nada. O seu personagem. Meu personagem, Lollipop Dark, pô, era o melhor personagem. Nome horrível, doido, esquecido. Caralho. Era o melhor personagem de Reinos de Ferro e ainda é. Ele era porra de um Scorn, que pra quem não sabe é praticamente a raça do Baraka, os Tarkatans do Mortal Kombat. Então, nesse caso aí, o teu personagem não gerou nenhuma significância pós ou durante a vida. Por isso que foi uma experiência ruim. O melhor pet de todos os tempos era o Bodybuild, pô. Bodybuilder era muito mais forte que a gente, velho. Caralho. A vida de todo druida é o pet ser mais forte. É tomar ficar na sombra do pet. Mas só pra falar daquilo que eu tinha dito antes, tipo, existem mortes que fazem, tipo, algum sentido pra história. Tipo, como todo mundo que já ouviu vários nossos podcasts aqui, coisas do gênero, sabe? Eu tô há mais de um ano numa campanha de D&D que a gente tá jogando a Trovão do Rei da Tempestade. A gente tá finalmente no final, foram umas 3 sessões pra acabar, mas como a gente é um ótimo grupo, a gente não consegue se organizar pra jogar. Enfim. Isso é um sonho que eu tenho, é tipo, passar mais de 3 meses jogando uma mesa, tá ligado? Quer dizer, não foi fácil, a gente já teve 6 jogadores, só tem 4 e vai indo assim. Pronto, eu vou dizer uma coisa. Tá, o Lucas não é um mestre que dá mais do que 3 vezes. Ele sempre quer trocar de sistema. É que aí é por temporadas. Enfim, num dos combates do final, na metade do final da campanha, aconteceu a primeira morte real de um personagem chegar e morrer. E, cara, aquilo ali foi muito importante pra campanha. Porque até aquele momento, cara, a gente já tinha passado por perrengue, a gente já tinha enfrentado dragão e se fudido pra caralho. Um aliado nosso que é muito foda em Fire, que é o Harsha, que quem conhece o cenário de Forgotten Realms sabe que é um cara foda pra caralho. Morreu nas garras de Inrith, que é um dragão lendário do caralho. Um caralhau de merda. Sempre, sabe quando tá sempre ali, só no pelinho de Shanna pra morrer? Falta só um pelinho de Shanna e tu morre. Mas aí chegou um combate contra, não vou lembrar o nome do Lorde dos Gigantes de Fogo. Pá! O nosso clérigo morreu. Cara, aquele combate ali foi derradeiro pra gente lembrar que o nosso personagem é mortal. Que a gente não é a porra do super-homem, que a gente não vai morrer. E, velho, foi foda. Teve uma das cenas mais fodas que eu já vi em toda a sessão. Betinho está ouvindo isso, tá de parabéns. Aquela parte do Krav, que é o nosso clérigo, conversando com o deus dele, foi foda pra caralho. Então tem mortes que são boas. Pelo visto, as mortes que são boas sempre são vistas na perspectiva de quem vê a morte dos outros. Mas quem sofre a morte precisa, como o Matheus falou, de ter pelo menos o significado.
Sabe que a sua morte não foi em vão. É D&D, cara. A gente ressuscitou ele. Mas Isso é algo que eu acho frustrante pra porra, velho. Ressurreição, não curto. Não curto de jeito nenhum. Tá achando que é o quê? D&D? Uma coisa é matar o personagem no primeiro episódio. E outra coisa é você matar o Ned Stark no final da primeira temporada. Depois que você já se apegou e achou que ele era o principal da campanha. Exato. Aí põe a Brie Larson pra fazer um papel de merda. Só que aí, veja, tem um bilhão de desdobramentos daquela morte lá. Mas a morte do personagem da RPG, às vezes, não tem nenhuma, entendeu? Aí não é tão recompensador assim. É aquilo que eu disse, tem mortes e mortes. Tem mortes boas, tem mortes boas. Sim, eu tô concordando. Eu só tô acrescentando Enfim, meus 2 centavos. pra gente não se alongar muito, o horário já vai passando. Vamos para as considerações finais sobre morte de jogadores. Dryan, suas considerações finais. Minhas considerações finais é: se alguém mora na cidade de Souza, na Paraíba, por favor procure Lucas e dê um cacete. Caralho, Dryan. Oferecer alguma coisa, pô, pra pelo menos incentivar os caras aí. Oferece que tá no teu bolso, tem chance de valer mais mesmo. Eu vou oferecer aqui ele vai ser inscrito no canal Prime, tá ligado? Vai ser um Prime. Vai caçar o cara, tá ligado? Mas, assim, a consideração final é que eu acho que Sexo bom. os personagens não devem ser induzidos a achar que pode lidar com o desafio quando na verdade eles não deveriam estar nem lá. Senti indireta, desculpa, Dryan. Culpe o grupo, não culpe a mim. Vaciloto? Eu culpo você que me deu a missão. Culpe você mesmo por ter nascido. A morte tem que ser orgânica e fazer sentido. E principalmente não sejam pau dizendo que essa ficha tem que ser rasgada. Jefferson? Personagens têm que ser importantes e não descartáveis, e a importância se dá de muitas outras formas que não somente a morte. E é isso. Matheus, considerações finais? Sobre o quê? Cada um vai falando de uma coisa diferente. Morte do jogador em. É sobre morrer. Matheus, considerações finais. Droga, já que a minha consideração final verdadeira foi nerfada, foi vetada. Porque é crime. Por alguma coisa. Quem é crime aqui? É Foi crime se nerfada for pela fogo. sociedade, com suas malditas leis. Maldita sociedade com leis. Enfim, a morte do personagem, ela é necessária às vezes, então é isso. Às vezes se morre, às vezes se vive. O importante é combate. As minhas considerações finais não sei. Que não fazer isso de maneira leviana, a morte de jogadores. De jogadores não, personagens. Dos personagens dos jogadores. Hora ou outra vai acontecer, eu acho que faz parte. Acho que é importante o cara, não a cada passo que o personagem dá, ter a morte iminente pairando sobre sua cabeça. Logicamente, há cenários que isso é necessário, mas de modo geral, acho que o tempo todo não é interessante, não é legal. Todavia, há momentos em que a sensação de mortalidade contribui muito com o jogo. E caso venha a ocorrer a morte de um dos personagens, dos jogadores, deve ser dada importância. E minhas palavras finais é que ressurreição e reencarnação em jogos de RPG é bosta. Caralho, até no caso do Nicolau Cage, Lucas. Não, aquilo ali foi algo diferente. É o Porranos reencarnado em... Não, aquilo ali foi algo diferente, eu gostei. Final.
Sorvete de cajá é bom. Tomem Eu só sorvete de queria cajá. dizer uma coisa, que Lucas faz campanhas fodas e depois desiste pra ir pra sistemas merdas. Também acho, concordo. Jefferson, puxa aí o encerramento da gente. É isso aí, galera. Se você chegou até o final de Pathfinder 2 junto com a gente... Não. O final desse coisa aqui, aquele lá de coisa eu já fiz. Tudo bem. Calma. Você tá querendo spoiler até aí o encerramento. Se você chega... Que merda, agora eu vou ter que mudar. Final desse episódio, assim como também conseguiu chegar até o final do Pathfinder 2, deixe aqui nos comentários as suas considerações sobre vida e morte de personagens e como isso influi no gameplay de cada um, na mestragem de cada mestramento. Mestração do... Eu não sei, eu sei que no final sempre tem que jogar um pedaço de carne e ter um apito. O nome que vocês querem é mestrado. Nunca digam aos players, isso é um conselho que deixamos todos aqui, nunca digam aos players que é o final de uma season quando eles ainda estão querendo jogar. Deixe seu curtir, se você curtiu esse bate-papo. Se você não curtiu, você pode deixar o seu dislike ou pode só xingar muito nos comentários. Mas também é bom comentar o quão a morte é relevante. É isso aí. E forte abraço por trás. E toda quinta nos vemos nos seus corações. Adeus. Tomem sorvete de cajá.